estou quase chegando. Eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Levante sua capita e glória. Eu vou avançando, não penso em parar. O seu sol até o sol raiar. Diga, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante e não dá pra voltar. Estou quase chegando e eu vou adorar. Diga, eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Pela fé, diga, eu vou chegar lá na minha vitória. Eu vou chegar lá. Chega lá. Mandou bem? Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá, Jesus. Eu vou chegar lá. Diga, eu já caminhei. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando e eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou. E a palavra de Deus diz que um homem chamado Sansão, irmão, conhecido pela sua força, ficou fraco após uma batalha. Mas a Bíblia diz que ele clamou a Deus, e Deus fez com que saísse água da rocha. E a Bíblia diz que quando ele tomou daquela água, meu irmão, ele recobrou força para servir a Deus mais 20 anos. Quem pensava que ele ia ficar pelo caminho, quem pensava que Sansão ia ficar pelo caminho, a Bíblia diz que quando ele bebeu daquela água, ele serviu a Deus mais 20 anos. Meu irmão, é Deus que fortalece a gente, pessoal. É Deus que fortalece. E Ele vai te fortalecer para você continuar avançando, para você continuar sendo um canal de bênção para a sua família. Saiba que você é um canal de bênção para a sua casa. Você é um canal de bênção para a sua família. Então levante sua água para os céus. Ó Deus, eu consagro a Ti essa água em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E diga comigo, Senhor Jesus, eu vou beber desta água por mim e pela minha família, em nome de Jesus. Pode abrir sua garrafa de água. Beba um pouco desta água agora por você e pela sua família. Isso, pode tomar essa café. Se você puder, guarda um pouco para dividir com a família em nome de Jesus, para você chegar em casa. Mas eu creio que está acontecendo hoje um fortalecimento em nome de Jesus. Eu creio. Eu vou avançando então, penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante e não dá pra voltar. Estou quase chegando e eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Quem tomou dessa água com fé, pastor, também com fé. Eu creio que Deus mandou bênção na tua família agora. Cadê a sua carteira da família? Alguém trouxe aí? Levanta pro alto o nome de Deus. Eu falei, escreve o nome da família. Escreve, você escreveu, pastor, escrevi. Eu creio, é Deus que está abençoando a tua casa. Aleluia. E pastor, eu cheguei hoje, eu sabia. Mas você pensou na tua família quando tomou da água? Então Deus te fortaleceu, a você e a sua casa, porque Deus é fiel. Deus é fiel, em nome de Jesus. Agora vamos avançar, vamos continuar avançando na direção que Deus nos dá, em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém, Jesus.
Digam graças a Deus. Glória a Jesus, amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. Pode aplaudir a Ele forte. Graças a Deus, amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, tomamos dessa água pela fé. A paz de Cristo a todos, amém? Boa noite. Tomamos pela fé. Você tomou? Por você e pela sua família, amém? Agora eu vou pedir para os obreiros continuar na entrada, perguntando: quem chegou? Pegou a água? Pegou? Um já garrafa de água que chegou atrasado, mas já explico, o pastor tomou, mas o pastor já deliberou a bênção também da unção. Quem tomar em casa também vai abençoar a família, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Agora você preparou o pedido pela família? Preparou? Pastor, preparei. Entrega aos obreiros agora, que já estão passando aí pelo meio, né? Cadê os obreiros recolhendo os pedidos? E vamos louvando a Deus, amém? E entrega o pedido com o nome da família na mão dos obreiros. Pastor, sobrou um pouquinho de água, sobrou um pouquinho de água. Divida com a família para chegar em casa, tá bom? E vamos louvando a Deus, vamos avançando. Como diz essa canção, em nome de Jesus, diga aí: eu vou avançando. Eu vou avançando, não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Diga aí: eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante e não dá pra contar. Estou quase chegando. Eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Na minha vitória. Na minha vitória. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Amém? Graças a Deus. Pode aplaudir Jesus. Bem forte. Pode sentar em nome de Jesus. É nessa fé, pessoal, que a gente começou aqui a nossa reunião, já tomando a água consagrada em nome de Jesus. Mas se for chegando agora, os mesmos giram. Na entrada você pode dividir com a sua família, tá bom? Glória a Deus. Bom, meus irmãos, agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós chegamos hoje, aliás, completamos o fortalecimento semana passada. E hoje nós vamos começar um estudo novo aqui com a igreja, que é um propósito, meus irmãos, nós vamos fazer para que esse ano a gente veja a diferença. Há uma promessa muito linda de Deus, que diz que haveria uma diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Então, deixa eu pedir para os obreiros passarem agora o estudo da diferença. Vai começar hoje a primeira lição, serão 9 lições que Deus vai nos dar e você vai ver a diferença, tá bom? Então receba a lição agora. Ao receber a lição do estudo de hoje, já abra a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo de número 18, amém? Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo de número 18. E vamos então à primeira lição desse novo estudo, que vai ser uma campanha de fé, um propósito mesmo, para ver a diferença, para ver Deus realmente agir nas nossas vidas, para ver Deus realmente, meus irmãos, olha, fazer o seu milagre, a sua obra, em nome de Jesus, amém? Então, vamos lá, receba a lição de hoje em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. A lição número 1 do nosso estudo: eu verei a diferença em nome de Jesus, tá bom? Então receba aí a lição. Essa é a primeira, tá, pessoal? É o pontapé inicial, glória a Deus. Eu tenho certeza que vai ser grande a vitória, tá certo? Em nome de Jesus. Grande abenço. Eu creio que Deus nos preparou, nos fortaleceu, né, pessoal, para isso, né? Em nome de Jesus, para a gente ter um final de ano aí de muitas bênçãos em nome de Jesus, para a glória do Senhor, tá bom, meus irmãos? Então todos os irmãos receberam em nome de Jesus? Isso, glória a Deus. Recebeu a lição? Agora abra a Bíblia, vamos lá, Malaquias 3,18, amém? A outra máquina, irmãos, está ligado de ar-condicionado? Está ligado aí? Tá não? Não, liga aí, pessoal, que agora o calor chegou, né, pessoal? Não tem mais o que fazer, né? Agora é força total, não tem mais economia não, viu, irmãos? Agora tem que ligar tudo em nome de Jesus, amém? Ó, tem 2 vagas aqui na frente, também, aqui do lado, tem mais lá. Se não tiver vaga aí atrás para o pessoal sentar, posso estar aqui na frente, aqui, eu montei uma aqui na esposa, né? Pronto, tá chegando. Então aqui na frente tem mais uma e aqui tem mais 2 cadeiras, amém? Glória a Deus. Pronto, todo mundo recebeu a lição? Vamos lá, meus irmãos, então, Malaquias 3, versículo 18, começando hoje a primeira lição do estudo do Eu Verei a Diferença, amém? Vamos lá, Malaquias capítulo 3, versículo 18, quem achou, diga amém. Olha o texto bíblico que diz, meus irmãos, no versículo 18, diz a palavra de Deus: então vereis outra vez, o que, irmãos? A diferença entre o justo e o ímpio,
entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Esse versículo é muito forte. Pastor, o que significa a diferença? O que significa essa diferença que Deus está falando? Deus está falando, meus irmãos, que você é diferente. Para Deus, irmão, você não é igual a todo mundo. Não é igual. Tem gente olhando para si mesmo. Se você serve a Deus, você é diferente desse mundo. E esse pensamento é que Deus quer que você tenha. Não é que você, eu sou melhor do que o outro. Não. Quando você serve a Deus, não é que você é melhor, não é isso. Mas Deus trata com você de maneira diferente. Amém? Deus trata você assim, ó. Eu passei aqui de manhã, eu peguei esse vaso, eu coloquei o óleo, tá vendo? Veio aqui em cima, eu coloquei o azeite, quebrei o óleo santo, aqui, ó, tá vendo? E eu botei só o vaso, só que, ou melhor, eu botei só o óleo, né? E aí depois eu derramei aqui dentro água, aqui embaixo é só água. Na mesma hora, parecia que ia se misturar. Daqui a pouco a água desceu, o óleo subiu, separou tudo e ficou o quê? O óleo em cima, a água embaixo. Estão no mesmo lugar, mas se mistura? Sim ou não, irmãos? Não. E por que não se mistura? Olha agora que eu quero ver a resposta. E agora, por que não se mistura? Porque são elementos diferentes, mas estão no mesmo lugar, mesmo ambiente. Tá bem, irmãos? Nós estamos no mesmo país, estamos na mesma cidade. Porque uns crentes vencem e outros não, pastor? Porque alguns para Deus é diferente. E até de cristão. Sabia que até de cristão parece que uns Deus atende mais rápido, parece que outros Deus demora mais. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque é uma promessa que quem serve a Deus veria o quê? Vamos ler mais uma vez. Versículo 18. Então vereis outra vez o quê? A diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então aqui está a mensagem de hoje. Vamos ao tema de hoje? Vamos lá. O estudo eu verei a diferença, lição 1. E o tema de hoje é: a quem você serve faz o quê? A diferença. Pastor, sirva a Deus. Então você vai ver a diferença. E não vai demorar não. Amém, irmãos? Já aproveite logo para profetizar. E você não vai demorar. Pastor, eu quero ver uma diferença na minha família. Você vai ver. Você vai ver. Diga, eu verei a diferença. Vamos orar? Coloca a mão na Bíblia, quem tem a Bíblia. Quem não tiver a Bíblia, põe a mão no coração. Façamos uma oração. Pai, fale conosco. O homem prega, Jesus, mas quem fala é o teu Espírito. Espírito Santo, fale com esse povo. Que verdadeiramente, meu Pai, o Senhor venha entregar a este povo o recado do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, para que nasça no coração dessa pessoa hoje o desejo, a fé, para buscar, meu Pai, essa diferença prometida na Tua Palavra para aqueles que te servem, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos começar a nossa leitura da nossa primeira lição. Diz assim, primeiro parágrafo: nesta primeira lição do estudo da diferença, veremos que somente os que servem a quem? A Deus, verá de verdade essa, ok, irmãos? Diferença na sua vida, como bem declarou o profeta Malaquias no capítulo 3, no versículo 18. Lemos mais uma vez, é bom ler mais uma vez para ficar gravado em nossos corações. Olha o versículo 18 que diz assim: então vereis outra vez, o que, irmãos? A diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, se eu sirvo a Deus, tem que ter uma diferença. Pastor, mas aí não é um privilégio, é Deus que está falando, é um privilégio mesmo. Se você serve a Deus, você tem esse privilégio. Olha como Deus nos trata. Versículo 17: e eles serão meus. Eles serão meus. Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Não é pastor que está falando, não é igreja, é Deus. O Senhor Deus está falando. Naquele dia que farei, serão para mim particular o que? Tesouro. Olha que bonito. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho, que o que, irmão? Que o serve. Isso é bonito. Se você é filho de Deus, serve a Deus. Porque tem gente, irmão, que até entregou a vida para Jesus,
mas não tem servido a Deus como deveria. Então, não tem tido o livramento que poderia ter, não tem tido a prosperidade que poderia ter, não tem tido a libertação que poderia receber, não tem tido as vitórias que poderia ter. Por quê? Porque não está servindo, pessoal. Ele poupá-lo como um filho que o serve. Se eu sou um filho que não serve, eu não vou ter o mesmo benefício. Por isso que até entre filhos e filhos, até entre pessoas que são cristãos, de um cristão para o outro, tem diferença às vezes de trato da parte de Deus. Todo mundo quer ser bem tratado por Deus, mas será que todo mundo serve a Deus? Amém? Então vamos para o segundo parágrafo para a gente entender mais. Segundo parágrafo agora, vamos lá. Então essa diferença haverá somente a quem serve a quem? A Deus. Essa diferença particular, como Deus diz, como o meu tesouro, né? Continuando. E infelizmente há muitos que estão na igreja e não veem essa, o que, irmãos? Diferença, porque ainda não tem servido a Deus como o seu Senhor 100%. Alguns servem 70%, 80%. E pode, é possível, é possível. Por exemplo, se você vem para a igreja para adorar a Deus, você vem para a igreja, vem para adorar, vem para ouvir a palavra e vem para adorar a Deus, você está servindo a Deus com o seu louvor, com a sua adoração. Mas você já entregou sua vida para Jesus? Então aí já começa a diferença. Tem gente que vem para a igreja para adorar, mas já entregou a vida para Jesus. Quer dizer, já está fazendo o quê? Mais. Entende agora? Tem gente que até entregou a vida para Jesus, se batizou nas águas, aceitou Jesus, amém. Mas está andando em santidade? Está vendo que tem diferença? É todo mundo está na igreja que está procurando andar em santidade? É por isso que da parte de Deus existe diferença de tratamento. Pastor, como isso é possível? É Bíblia. Amém, irmãos? Vamos continuar. A maioria serve a Deus com o quê? Com o quê, irmãos? Completa aí, ó. Com ressalvas. Pastor, o que é servir a Deus com ressalva? É colocar um limite. Então, até aqui eu faço. Até isso aqui eu faço para Deus. Mas Deus não me entende, o Senhor compreende a minha situação, o Senhor entende a minha condição, o Senhor entende o meu momento, o Senhor entende Não, Deus não entende. Deus quer que eu sirva a Ele por completo. Deus quer que eu sirva a Ele por inteiro, 100%, sem ressalva. Se você servir a Deus sem ressalva, Deus vai te tratar como diz lá Malaquias 3,18. Amém, irmãos? Haverá uma diferença. Pastor, porque minha vida parece que é igual de todo mundo, sou filho derrotado. Porque talvez você não está servindo a Deus 100% como deveria, irmãos. Vamos continuar mais aqui no estudo ainda, né? Então a maioria serve a Deus com ressalvas. Vejamos como exemplo subiu de Abraão em Gênesis 19, versículo 16. Quem conhece essa passagem? Lembra que Abraão orou a Deus e intercedeu por Ló. E a gente vê o poder da intercessão, né, irmãos? A importância da gente orar, a importância de pedir a Deus a bênção. A gente vê a importância disso, mas eu não vou entrar na questão da intercessão hoje. Amém? Vamos lá para o capítulo 19, versículo 16. Apesar de precisar comentar. Então Abraão intercedeu a Deus por Ló. Ele começou assim: Senhor, se lá em Sodoma e Gomorra, que era um povo bem pervertido, um povo desviado mesmo de Deus, e Senhor, se estiver lá sem justo, o Senhor livra, então destrói a cidade por amor de 100. Aí Abraão começou a orar: e se só tiver 50, se só tiver 30, se só tiver 20, e se só tiver 10? Aí eu estava bom, Abraão, por amor dos 10, eu não destruirei a cidade. Deus não tinha 10 justos lá, não tinha. Deus só encontrou quem justo lá? O Ló. Amém? Então Ló é chamado por Deus como justo. Amém? Mas ele era um justo com ressalva. Ele era alguém que servia a Deus com justiça, vamos lá, como alguém justo, mas com ressalva. Porque na hora que vamos ver, Ló não servia a Deus 100%. Vamos ver a situação. Chegou o dia que Deus mandou anjos para livrar Ló daquela cidade. E no versículo 16 diz assim: ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pelo que, irmãos? Pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas. Olha como Deus é bom. Isso aqui foi fruto de oração de Abraão. Sendo-lhe o Senhor, que, irmãos? Misericordioso,
E tiraram-no e puseram-no fora de que, irmãos? Da cidade. Mas entenda, aqui foi parte do livramento. Parte do livramento aconteceu tirando-os pela mão. Mas nem tudo, irmãos, Deus vai fazer nos pegando pelo quê? Pela mão. Tem coisas que você só vai ver na tua vida se você se colocar como servo de quem? De Deus. E aí Deus tira ele da parte mais difícil, mais complicada. Os anjos tiram ele de lá. Tirando de lá, ou tirando dessa cidade, das cidades mais perigosas, onde viria a destruição, no versículo 17 diz: e aconteceu o quê? Tirando-os fora, disse, olha o que ele disse: escapa-te por tua vida, e não olhes para onde? Não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. Ou seja, o que Deus tinha que fazer para livrar, Deus fez. O que Deus tinha que fazer, irmão, para nos trazer vida e vida com abundância, Ele já fez. Ele já fez. O que Ele tinha que fazer para nos garantir vitória na família, vitória na saúde, na vida, Ele já fez. Pastor, por que eu não vejo? Porque existe a outra parte. Existe a nossa parte. Qual era a parte deles para que o livramento fosse completo? Qual era a parte deles? Vamos lá. Não olhes para trás de ti. Segunda coisa, não pares. Tem gente parando. Tem gente parando de orar, parando de ler Bíblia, né? O que mais? Não pare essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Pronto, Ló, eu fiz a nossa parte. Como anjo do Senhor, Abraão intercedeu. Viemos aqui, tirando vocês. Agora tem 3 conselhos. 3, para vocês terem o livramento completo, para vocês terem a bênção completa. 3 conselhos: não olhe para trás, não pare, e o que mais? Foge para o monte, escapa para o monte. Quem estava no monte? Orando. Quem estava lá? Abraão. Amém? Dos 3 conselhos dados, das 3 orientações dadas pelo anjo do Senhor, ele só questiona uma. Ele questiona uma. O Ló, que era o chefe da família. Amém, irmãos? Ele era o chefe. O Ló, como chefe da família, ele questiona uma. Às vezes, irmãos, nós aceitamos toda a palavra de Deus, mas às vezes tem uma coisa que nós questionamos. Às vezes tem uma coisa, às vezes uma coisinha, que a gente, não, isso aqui eu não aceito muito bem. Isso aqui eu não concordo muito bem. Isso aqui eu não aceito muito bem. Essa uma coisinha pode roubar a sua bênção. Por quê, pastor? Porque a diferença para Deus fazer na vida de uma pessoa completa mesmo, ela tem que crer em Deus 100%. Não pode ter essa ressalva. Não pode ter isso. Não, até aqui eu vou, mas Deus aí dá, Senhor. Não pode. Vamos ver o que o Ló questionou. Versículo de número 18. E Ló disse, vamos ver qual das 3 ele questionou, né? Versículo 18. E Ló disse-lhe: assim, olha como é que ele diz: assim não, Senhor. Ou seja, ele usou a palavra Senhor com todo respeito. Assim não, Senhor. Desse jeito não. Mas por que você não está concordando? Você deve ter frisado os olhos assim. Mas o que você está dizendo não? Para não olhar para trás. Meus conselhos são bons. Ele disse, vamos ler, 19: eis que agora o teu servo, o que ele diz? Eu sou o teu. Está vendo que ele se achava o quê? Servo. Ele se colocava como servo. Ele se considerava servo. E eu até acredito que ele era um servo. Mas o problema é que ele era um servo que servia com ressalvas. Eu sirvo, mas eu sirvo até aqui. Irmãos, muitas das vezes nós cometemos esse erro. Quantas coisas a gente deixou de fazer para Deus, porque dizendo para Deus: não, Deus, até aqui eu vou, mas não tenho condições, mas não dá. Mas, e é justamente aí, irmão, que a gente perde a bênção. E eu falo com nós, porque nós também, todos nós estamos sujeitos a ter essa ressalva. A gente tem que passar essa ressalva, a gente tem que ultrapassar, irmãos, isso. Porque tem coisas ainda, se a gente olhar direitinho para dentro de nós, vamos ver que ainda tem coisas em nós que a gente diz não para Deus.
Tem coisa que Deus já falou conosco e a gente, não, Deus, mas não. A gente às vezes está até disposto a fazer um outro sacrifício maior, mas aquilo ali não, Deus. Abrir mão disso aqui, ou fazer isso aqui, isso tem feito muitos de nós, irmãos. Muitos de nós, sinceramente, muitos de nós, perder bênção de Deus, perder curas, perder vitória, libertações. Por quê, pastor? Porque nós estamos como Ló. Vamos ler mais uma vez. Ele diz: eis que agora o teu servo, versículo 19, né? Primeiro ele diz: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida, né? E mais ele diz, ó, mas não posso, aí diz, ó, mas não posso escapar no monte. Então, dos 3 conselhos que Deus deu, qual foi o que ele questionou? Escapar no monte. Entende agora? Aqui tem 2 questões. Primeiro, onde é que é mais fácil andar? Num lugar plano ou onde tem uma ladeira? Deve escolher. Ó, todos os caminhos chegam no mesmo lugar. Irmão, uma vez eu peguei uma senhora lá no Recife, irmão, estava na Zona Norte. No norte do Recife tem área que é plana e tem área que tem as ladeiras. Pastor, faz uma visita lá. Eu costumo, quando eu marco visita, irmãos, eu prefiro marcar a pessoa, vem no dia comigo, eu pego mais um irmão da igreja, vai comigo também, para que a gente não tenha erro de ficar rodando muito, né? E a pessoa vai conosco também. Aí nesse dia eu marquei com a senhora. Aí pegou a rua de trás da igreja, era uma rua de trás, tinha uma ladeira, irmãos. Poxa, meu carro chorou para subir. Nossa, o carro... É por aqui, irmã? É, pastor, pode pegar aí. A ladeira era assim, irmão, sem brincadeira. O carro subiu, meu Deus do céu, amarrando, quase que mudei a primeira. Teve uma hora que o pneu cantou assim. Aí quando subiu a ladeira, que desceu, aí eu falei, mas não tinha do caminho não, irmão? Um caminho mais plano. Ô pastor, era só fazer a volta assim, o pastor não falou. Meu irmão, que a gente subiu ali, eu acho que gastei metade do meu combustível ali. E foi uma dificuldade. O que isso mostra? Monte é esforço. Monte é o que? Sacrifício. Por isso Ló diz o que? Não olhar para trás, tudo bem, é só me concentrar na frente, tá bom. Não parar, tá certo, é só continuar caminhando. Não dá para ir correndo, mas vou caminhando. Agora, Deus, o monte não, o monte é muito esforço. O monte eu vou ter que, né? E outro, o diabo estava colocando o que no coração dele? Olha o que o diabo colocou no coração dele, ó. Que o monte era até mais perigoso. O diabo colocou isso na cabeça dele, ó. O que mais? Pois eu tenho o que, irmãos? Medo que me apanhe este mal e eu o quê? E eu morro. Mas peraí, irmão, Deus vai mandar a gente fazer alguma coisa para nos matar, é? Só acho que Deus vai mandar você fazer, vamos dizer, um voto, um desafio, para tu ficar quebrado, irmão, sem nada. Eu lembro de um testemunho, uma senhora, nossa sede lá de São Paulo, da Graça, e a senhora falou assim, que ela deu um testemunho, uma senhora, e eu lembro que ele passou o microfone, se não me engano, porque faz um tempo que eu ouvi esse testemunho. E ela disse assim, pastor, ninguém pediu, mas Deus tocou no meu coração. Eu estava querendo investir em um negócio, e Deus tocou no meu coração. Eu trabalhava muitos anos na empresa, recebi a indenização. E aí Deus falou comigo no culto. O senhor estava ali pregando, Deus falou comigo, para que eu pegasse aquele valor e desse todo na cara de Deus. Mas aquele valor eu precisava para investir em um negócio. E ninguém pediu a ela. Foi algo de Deus mesmo falando com ela ali. Foi pastor, não, foi Deus falando no coração dela. E na hora deu aquele medo, ela disse, pastor, mas eu fiz. Ninguém sabia. Eu fui lá, ninguém da minha família. Olha, eu não quis contar para ninguém, porque disse, pensa um absurdo. O que vão falar de mim? E para honra e glória de Jesus, irmãos, Deus honrou ela muitas vezes mais, de maneira que ela conseguiu investir no negócio dela. Deus prosperou, o negócio deu certo, bombou, e depois ela deu esse testemunho, que foi quase 20 mil reais que Deus tocou no coração dela, para ela entregar na casa de Deus. Mas eu pergunto, é fácil servir a Deus quando Deus pede um negócio desse? É fácil, irmãos? Não é. Às vezes Deus pede menos, a gente já fica meio, né? Misericórdia. Mas precisa confiar, irmãos. Se queremos ver a diferença, nós temos que confiar. Infelizmente, Ló estava confiando na direção? Não.
Mas ele se colocava como servo? Sim, ele disse, não, eu sou teu servo. Mas para um monte não, lá eu tenho medo, tem esforço, tem sacrifício. Não, irmãos, é esse medo que nós temos que combater nessa noite. É esse mal, essa ressalva que nós temos que tirar de nós, esse bloqueio, que todos nós temos um bloqueio em alguma coisa que Deus nos pede. Repreenda isso hoje e você vai ver a diferença ainda esse ano. Quem crê? Quem crê, diga aí, amém? Vamos voltar ao estudo, pessoal, em nome de Jesus, no terceiro parágrafo. Como o livramento do Senhor seria completo na vida de Ló, se ele servia a Deus com o que, pessoal? Com ressalvas. Ou seja, Ló não servia a Deus 100%. E por isso o livramento do Senhor na vida dele não foi pleno. Pois vemos que Ló perde a sua esposa, indo ele no caminho que não era o que Deus, o que, irmãos? Queria para ele. Deus mandou ele para onde? Para um monte. Ele foi? Não, foi para outro lugar. Deus até permitiu. Sabe aquele permitir? Deus fala assim, não, você quer ir? Sabe igual como um pai faz com o filho? O filho insiste, o filho teimoso, insiste, não vai. Quer fazer esse estudo? Quer fazer essa faculdade aí? Quer fazer esse negócio aí? Eu estou vendo que não é bom, mas está insistindo demais, não vai. Você está querendo isso aí? Você está querendo tomar essa atitude? Eu estou dizendo que eu acho melhor não, né? Sabe? Então, o anjo permitiu Ló seguir pelo caminho dele. O anjo permitiu Ló escolher o lugar que ele ia. Mas, irmãos, Ló já tinha feito essa escolha lá atrás uma vez, quando ele se separou de quem? Quando ele se separou de Abraão, já deu errado. Deu errado de novo, porque o homem era alguém que servia a Deus, mas não é salva. Resultado, a mulher de Ló olhou para onde? Versículo 26. Vamos voltar lá em Gênesis 19, 26. Resultado, perdeu a mulher. No caminho que ele escolheu, ele perdeu a mulher dele. E tem gente perdendo saúde, perdendo família, perdendo a paz, perdendo o casamento, perdendo as bênçãos de Deus, por causa que está servindo a Deus com ressalvas. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para onde? Para trás, e ficou convertida numa estátua de quê, irmãos? De sal. No caminho que ele escolheu, ele perdeu a mulher dele. Aliás, ele perdeu a família. Porque se você ler a história completa, você vai ver que ele perdeu a dignidade com as suas próprias filhas. Muito triste o fim de Ló. Muito triste. Por quê, pastor? Porque serviu a Deus com ressalvas. Ele não serviu 100%. A quem você serve? Qual é a mensagem de hoje? A quem você serve? Faz o quê? A diferença. Se você serve a Deus 100%, você verá uma diferença. Se você serve a Deus com ressalva, você não verá a diferença. Porque ou você serve a Deus 100%, ou você agrada a Deus 100%, ou pela metade, ou 70%. Não vai adiantar. Porque a bênção não vai ser plena. Deus quer fazer uma obra bonita esse ano aqui no meio desse povo, irmãos. No meio do nosso povo. Mas o nosso povo precisa acordar para isso. Não podemos servir a Deus, não, até aqui. Eu concordo com a palavra de Deus, até aqui, mas não, Senhor. Não pode. Ou eu sirvo a Deus, ou então não adianta. Amém? Vamos continuar aqui então no quarto parágrafo. Quem deseja ver a diferença na sua vida, não pode servir a Deus do seu jeito, mas sim do modo que Deus quer. Ou do contrário, não verá a diferença. Outro exemplo de quem queria ver a diferença na sua vida, mas do seu jeito, foi Naamã, o qual se coloca diante do profeta de Deus para ser curado, porém não aceita a direção dada e quase perde o que, irmãos? A bênção. Vamos dar uma passadinha lá? A passagem é conhecida, mas não custa nada a gente dar uma passada lá em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 9. Que era Naamã? Para quem não conhece, Naamã era um capitão, um chefe do rei da Síria, e a Bíblia diz que ele era o braço direito do seu Senhor, de alta confiança, herói de guerra, homem bem conceituado, amém, irmãos? Porém ele era leproso, e diante dessa enfermidade ele foi até a casa onde Deus buscar a saúde dele. Quando chegou lá, olha o texto que diz: veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te quantas vezes? 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás o que, irmãos? Purificado. Essa era a direção de quem? De Deus. Ah, mas
tem água melhor, tem não sei o que, mas se a direção de Deus é essa, tem que seguir a direção do Senhor. Versículo de número 11. Porém, Naamã, muito que, irmãos, se dignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha Naamã, dizendo: eu pensei que ia ser do meu jeito. É isso que ele está dizendo, né? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Eu pensei que ia ser do meu jeito. Eu pensei que ele ia chegar até mim, ia fazer aquela oração. Mas gente, tem gente pensando que tudo é só uma oração. Nem tudo vai se resolver, irmão, somente com uma o quê? Com uma oração. Tem coisa que é uma oração, é um jejum, é um propósito mais forte. Amém? Tem coisa, irmão, que você vai ter que se entregar mais, ver o que está errando. Tem coisas que é um conjunto de coisas. Amém? Mas Deus disse para ele: é certo, mergulho, era até mais simples. Versículo de número 12. Ele continua reclamando: ó, não sou porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar o que, gente? Purificado. E voltou-se e se foi com o que, pessoal? Com indignação. Ele ficou revoltado. Peraí, irmãos, mas ele ficou revoltado com o quê? Com a direção de quem? De Deus. Estava certo ele? Para para pensar, está certo isso? Está certo. Você acha que está certo quando a gente questiona Deus, irmãos? Não está. Enfim, ele estava decidido a voltar para sua casa leproso, mas não queria mergulhar, não queria se entregar, porque mergulhar, dá para mergulhar pela metade? Dá? Vou mergulhar, mergulha aí, vou mergulhar. Dá para mergulhar pela metade? Vou mergulhar e vou deixar meu braço de fora. Não, mergulhar significa o quê? Se lançar por inteiro. É isso que Deus quer. Para poder fazer a diferença na vida de uma pessoa, ou mergulha por inteiro, ou se entrega por inteiro, ou então não verá a diferença. Então ele estava decidido: vou voltar do meu jeito, mas nessas águas sujas aí, barrenta do Rio Jordão, eu não mergulho. Eu não mergulho. Tem gente que está na igreja há anos, também nunca mergulhou. Eu mesmo não quero batizar. Não, meu irmão, você tem que tomar uma decisão. Não dá para ficar em cima do muro. Uma hora você tem que tomar decisão. E não só nisso, em várias outras coisas. Deus está falando com você. Deixa Deus falar mais, amém? Versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás o quê? Que servos bons, né, irmãos? Filhos bons, deram bom conselho. Chegou para ele: ei, pai, se o senhor, se o profeta falasse um negócio mais complicado, o senhor não ia fazer? O senhor não ia ser? Enfim, convencer o homem, irmão. Como era cabeça dura, né? Convencer o homem. Bom, convencido, versículo 14. Então desceu e o que, irmãos? E mergulhou. Então ele se convenceu. Tem coisa, irmão, que nós precisamos nos convencer disso. Eu preciso me convencer que, peraí, o servo a Deus completo, não dá pela metade. Amém? Vamos lá. Então ele mergulhou quantas vezes? 3 vezes? 4 vezes? Quantas vezes, irmãos? 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, na obediência. Isso é servir a Deus. Quem serve a Deus só pode servir se for na obediência, conforme a palavra do homem de Deus. E o resultado: e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou o que, irmãos? Purificado. Aí eu pergunto a você: houve uma diferença? Sim ou não? E se ele volta para casa na desobediência, ele veria a diferença? Veria? Porque muita gente não está vendo a diferença. Agora você está entendendo. Porque tem coisas que eu obedeço e tem coisas que eu questiono. Tem coisa que eu aceito na palavra de Deus, tem coisa que eu aceito como direção de Deus, e tem coisa que eu digo assim: isso não é para mim não. Tem gente que fala assim: essa palavra nem para mim, é para o meu vizinho aqui, não aponta, mas pensa. Não é para mim, não é para o outro. É para todo mundo, mesmo para ela mesma, mesmo para ele mesmo. Irmão, a palavra é para todos nós hoje. Todos nós temos alguma coisa que ainda precisamos vencer para obedecer a Deus. Amém? Voltando ao estudo em nome de Jesus agora, vamos lá. No 5º parágrafo, pessoal.
O exemplo de Naamã, bem como de Ló, fica mais do que claro que não tem como ver a diferença se você não estiver disposto a servir a Deus 100%. Vejamos outro exemplo, o de Daniel e de seus amigos. Isso aqui é bonito, pessoal, esse exemplo aqui. Esse, meus irmãos, não questiona a Deus em momento algum. Esse vai direto na obediência. É o Daniel e seus amigos, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome real deles é Ananias, Misael e Azarias, né? Esse é o nome judaico deles, tá bom? E no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz assim: e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante de quem, irmãos? Diante do rei. Pastor, o que tem que mais aqui? Muito fácil. Servir a Deus com um banquete do rei, com um vinho do rei. O que tem de mal? O que tem de dificuldade disso? Tem muita dificuldade, irmãos. Eles não estavam mais em Israel, eles estavam na Babilônia. E servir a Deus, irmão, numa terra estranha é complicado. Servir a Deus num lugar onde todos têm um costume diferente do seu, costumes esses que muitas vezes desagradam a quem? A Deus não é fácil. Por exemplo, servir a Deus na igreja é bom. E olha que tem lutas. Amém, irmãos? Por quê, pastor? Porque nós estamos lidando com pessoas que não é perfeito. Perfeito é só no céu. No céu é que nunca vai ter problema. Enquanto estiver aqui, mesmo na igreja, vai ter problemas, vai ter lutas. Que é isso, pastor? É verdade, irmão. Porque mesmo nós somos perfeitos, sempre vai ter esses probleminhas. Eu mesmo, quando jovem da igreja, dei muito trabalho com o meu pastor. Misericórdia. Quanto que eu dei trabalho com o meu pastor, com meus 12 anos de idade. Quando eu lembro que o pastor uma vez deu uma bronca e me embora, obreiro, vai rápido aí no salão. Vai, obreiro, eu estava lá atrás. Eu não sei o que foi que Deus estava meio emburrado nesse dia. E aí, meus irmãos, aí ele, irmão, vai ficar aí devagar, meio do culto. Eu peguei, fiquei parado lá e virei as costas para o pastor. Ixi, era colaborador de trabalho. E aí o pastor do culto me chamou todos os obreiros. E aí agora? Meu filho, você quer sair da obra? E aí? Você quer sair? Eu falei com você no curso, não obedeceu, meu jovem. Como é que é isso? E agora? Pode me tirar, pastor. É melhor mesmo. Menino, né? Minha mãe por baixo botou a mão assim, ó, aquela mão santa. Deu aquele beliscão e disse assim: vou tirar seu videogame, sua bicicleta. Não, pastor, brincadeira, quero não. Desculpe, me perdoe. Nem trabalho. E estava na igreja. Então você acha, irmão, que vai ter todo mundo perfeito na obra? Então não é fácil servir a Deus nem na igreja. Mas ainda é mais difícil de servir a Deus aonde? Lá fora. Você acha que é fácil ser servo de Deus na escola, na faculdade, num trabalho, todo mundo xinga palavrão, onde todo mundo faz a coisa de todo jeito? Mas você é servo de Deus. Você tem que ser servo de Deus na Babilônia também. Você tem que ser servo de Deus lá no mundo também. Você tem que ser servo de Deus nos seus negócios. Você tem que ser servo de Deus na escola, no trabalho, na rua que você mora. Em tudo que você fizer, você tem que ser servo de Deus. Daniel estava no meio da Babilônia, meus irmãos, num reino onde as comidas eram contrárias à vontade de Deus. O vinho do rei era um vinho alcoólico, poderia embebedá-lo, viciá-lo. E ele disse: eu não posso beber isso, eu não posso comer isso. Mas foi o rei que mandou, e palavra de rei tinha que ser obedecida. Não era fácil servir a Deus ali não, irmãos. E ele muito jovem já estava decidido servir a Deus. Olha o versículo de número 7 que diz assim, eu pulei para o 7, vamos para o 6. E entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, outros nomes, a saber, o Daniel pôs Beltesazar, e Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. E Daniel, olha o outro agora, pessoal. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não
Não o que, irmãos? Não se contaminar. Daniel disse, eu vou ser diferente. Eu estou numa terra estrangeira, mas eu não vou ter o mesmo comportamento dos estrangeiros. Eu não vou ter o mesmo comportamento do povo dessa terra. Aqui, ó, mesmo ambiente, mas se eu sou óleo, eu não me misturo. Eu não me misturo com a água. É isso que Deus quer de nós. Uma diferença. Ou eu sirvo a Deus ou não sirvo. Ou eu sou de fé ou não sou de fé. Ou eu creio ou eu não creio. E agora? Você crê ou não crê no Senhor? Crê ou não crê? Quem crê no Senhor? Diga eu. Você sabe que Daniel aqui mesmo já poderia ser jogado na cova dos leões, né, irmãos? Já aqui. Ele já estava disposto. Mas ele disse, mas do jeito que o rei vai me colocar, do jeito que está me impondo esse alimento, não dá para viver aqui não. Faça o que quiser, mas não dá não. Mas Deus é bom. Diga, Deus é. Versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tem medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos jovens, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Antigamente não tinha conversa não. Ou para obedecer a ordem do rei, a cabeça ia voar, meu irmão. Aí é uma bandeja. Eu tenho medo do que o rei pode fazer comigo. Olha a fé de Daniel agora. A fé faz a diferença. 11. Então disse Daniel dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, versículo 12, peço-te os teus servos 10 dias. Atenção isso aqui, tá, irmão? Esse desafio aqui nós vamos fazer agora em dezembro, tá, pessoal? Ele disse: experimenta, peço-te ao teu servo 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água ao quê? A beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. Diga graças a Deus. Qual era a fé então de Daniel? A fé de Daniel era: me dá 10 dias e vamos ver a diferença. Eu vou ficar 10 dias só comendo o que agrada a quem? Eu só vou comer o que agrada a Deus. O que não agrada a Deus você não me traz. Só me traz o que a gente falar, que legumes, traz água, mas não me traz essa comida trouxa não. Não me traz. Até hoje, não existe comida que o crente não pode comer, pessoal. Que é isso, pastor? Até hoje tem. Por exemplo, comida feita com sangue, a gente não pode comer. Hoje, muitas outras comidas a gente até pode, que o judeu não pode. O judeu não come, até hoje, meus irmãos, uma carne de porco, não come certas comidas. Mas nós, hoje, a única proibição, biblicamente falando, é a carne feita com sangue. Uma galinha cabidela, um sarapatel com sangue, enfim. E tem comida que o crente não pode comer. Amém, irmãos? É desagradável a Deus. Enfim, ele disse: vamos fazer o desafio? Vamos fazer 10 dias. Vamos ver quem vai estar melhor. Amém, meus irmãos? E isso começou a mover de Deus na vida deles. Vamos voltar aqui no estudo? Aqui no 6º parágrafo, pessoal. Veja que Daniel e seus amigos estavam o quê? Fora de onde, irmãos? De Israel. Porém ele entendeu que o servir a Deus não estava ligado somente ao que, irmãos? A Israel. Então ele colocou no seu coração que mesmo estando fora, não iria se contaminar. Esse é o tipo de servo de Deus que verá o que, irmãos? A diferença na sua vida. Vamos ver se houve uma diferença. Versículo 14, vamos voltar lá. Ele não fez o desafio. Versículo 14 agora. E ele conveio nisso e o experimentou quantos dias? 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção, ou que comiam porção do manjar de quem, irmãos? Do rei. Amém? Ou seja, quem estava melhor? O que comia a comida do rei, ou o que comia a comida que Deus ordenava? Ou seja, quem estava melhor? Quem não servia a Deus ou aquele que serviu a Deus? Ou seja, Malaquias 3,18. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele.
Mas não parou por aqui não a diferença não. Continua no versículo 17. Vamos lá, ou melhor, 16. Desta sorte, já que eles estavam melhores, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava o que, irmãos? E lhes dava o que? Legumes. Eles preferiram, irmão, comer só legumes, mas não aceitaram comer a comida do rei. Tinha outras comidas que eles até poderiam comer, irmãos, mas eles não sabiam se tinha alguma mistura, se tinha algum sangue ali, não sei como era preparada aquela comida. Talvez a Bíblia não dá detalhe, mas com certeza, quando ele pegou o material que era usado, a forma que era preparada, ele ouviu que aquilo não ia agradar a quem? A Deus, se ele comesse. Ele entendeu isso, amém? E ele ficou firme com Deus, mas 3 anos ali servindo a Deus, só comendo o que era agradável a Deus, ou seja, ele ficou lá servindo a quem? A Deus. Continua agora 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e o que, irmãos? E a inteligência em todas as leis de sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Versículo 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante de quem? Do rei. Percebe aí uma o quê? Diferente. Não foi achado. O texto diz: não foi achado ninguém igual como eles. Quem quer ver a diferença na tua vida? Sirva a Deus. Amém? Continua, vamos lá. Terminou, para por aqui não. Que o que Deus começa a fazer, irmãos, é bonito. Ele completa com coisas maravilhosas. Versículo 20. E em toda matéria de sabedoria, veja o resultado dos 10 dias do jejum. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou, anota aí, quantas vezes? 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Quem serve a Deus vê a diferença. O rei achou ele 10 vezes mais. Agora, quantos dias foi o jejum deles? Quantos dias você viu a Deus jejuando, se consagrando? Primeira vez foi 10 dias, foi isso? Quantos dias, irmãos? 10. E quantas vezes mais eles estavam mais sábios, mais inteligentes do que os outros? 10 vezes mais. É essa a diferença que Deus vai fazer aqui no nosso meio. E vai começar hoje. Para quem crê, vai começar hoje até o dia 11 de dezembro. Amém, irmãos? Quando der dia 1, aí eu começo os 10 dias de jejum, oração, legumes, só legume e água. Fica igual a Daniel. Vamos juntos com Daniel em nome de Jesus, amém? Só que a diferença vai começar só nesses 10 dias. Já vai começar hoje, pessoal. Serão 9 domingos de consagração, de oração, aprendendo o que é preciso para ver a diferença. E sabe o que vai acontecer nesse ano na tua vida para quem crê? Sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar 10 vezes mais em nome de Jesus. Aonde, pastor? Aonde você está precisando. Pastor, na minha saúde, te prepara. Deus vai te dar esse ano, se você crer, 10 vezes mais na tua saúde, 10 vezes mais saúde. Quem quer saúde na tua vida aí nesse ano? Muito mais. Quem está precisando de mais saúde, está precisando de mais, em nome de Jesus, eu profetizo 10 vezes mais saúde na tua vida. Eu não sei o que o médico fez, ou o que ele falou para você. Deus vai te dar esse ano, se você crer e servir a Deus 100%, e vai dar 10 vezes mais saúde. Te prepara, serve a Deus, porque a saúde que Ele vai mandar vai ser bonito, vai ser tremendo, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Pastor, mas vai parar por aí? Não, vai não. Pastor, eu estou precisando de uma diferença, sabe aonde? Na minha vida financeira. Te prepara, porque Deus vai te dar 10 vezes mais da tua renda que você tem hoje. Amém, pessoal? E outra, eu vou profetizar mais. A bênção vai começar esse ano, mas vai se estender para 2023 também. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Tu vai estar diferente em 2023. Amém, pessoal? Sabe por quê? Porque tu não depende de homem. Tu não depende do homem. Tu depende de Deus.
Deus. Coloca isso no seu coração. Ah, mas o homem, mas a circunstância, mas não sei o quê, mas a política. Não dependo disso. Eu dependo do Deus vivo. E o Deus vivo está me dizendo que quando eu sirvo a Ele, Ele faz a diferença na minha vida. Amém. Gente que está com problema no casamento, te prepara que teu casamento vai ficar muito bom, 10 vezes melhor do que um dia já foi. Diga amém. Gente que está com um filho dentro de casa, um filho está dando trabalho, tem um filho que está desviado, está dando trabalho, mas teu filho vai ser 10 vezes melhor do que a maioria da média desse mundo, porque Deus vai operar. Essa foi a fé de Daniel. Ele disse: me dá 10 dias, me dá 10 dias servindo a Deus, comendo só o que agrada a Deus, e você vai ver como vai estar. O eunuco concordou, o dispenseiro concordou e viu: está melhor, mas não ficou só melhor não, ficou 10 vezes melhor do que os astrólogos, do que os mais capacitados. Essa é a fé da diferença, irmãos. Essa é a fé da diferença. 2022 tem que ter uma diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Quem quer ver a diferença, sirva a Deus. Sirva a Deus. Não tenha medo. Ló teve medo. Não tenha medo. Sirva a Deus sem ressalva. Não bota um limite. Não, eu vou até aqui. Aqui tá bom. Não faz isso. Não faz isso para você não perder a bênção. Não faz isso. Acredite no milagre. Acredite no que Deus vai operar. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Quem está entendendo, pessoal? Glória a Deus. O homem estava quantas vezes mais? Vamos repetir o versículo 20, está no telão. Vamos ler junto. E em toda matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou quantas vezes? 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. O rei chamou todo mundo que era preparado, os melhores, irmão, entre os melhores dos melhores, eles ainda eram 10 vezes melhores. É Deus, e é o que Deus vai fazer ainda esse ano, se você crer e se você servir a Deus. Amém, pessoal? Quem crê nisso, diga aí. Glória a Jesus. Vamos completar aqui, pessoal, no sétimo parágrafo. Vamos lá. Então veja que o servir a Deus por inteiro fez o que, irmãos? A diferença, de modo que ao fim dos 10 dias de jejum, Daniel e seus amigos estavam o quê? Melhores, pois a palavra de Deus é fiel e verdadeira quando diz que haverá a diferença entre o que serve e o que não serve. Malaquias 3,18. Vamos ler lá. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não. Quer que eu diga para você? Quem serve a Deus é como um tesouro particular para ele. É o que está escrito, irmão. Está aqui, ó. Versículo 17. Malaquias diz isso. Amém, irmãos? Ele diz, vamos botar um 17 para mim aí, ó. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias popaloeis, como um pouco seu filho que o serve. Amém, irmãos? O último texto lá no finalzinho para a gente orar. O último parágrafo. Então se coloque como que, irmãos? Como servo, fazendo a vontade de quem? De Deus. Faça, meu irmão. Ah, pastor, eu nem queria. Faz o que Deus está mandando. Tu acha que Naamã mergulhou porque quis? Não, ele se convenceu. Se convença disso, que vale a pena servir a Deus. Se coloque como servo, fazer a vontade de Deus, não importando o que ele te pedirá para fazer. E certamente você verá a diferença do Senhor em sua vida, em sua casa. Declare, vamos declarar? Declare pela fé. Eu vou servir a Deus e eu verei o que, irmãos? A diferença. Quem quer ver essa diferença? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar agora. Eu quero orar agora, irmãos. Eu quero que você fale com Deus. Você vai falar para Deus aonde você quer ver uma diferença. Aonde você está precisando, você vai receber de Deus. Se você servir a Deus, se você crer nele e confiar nele, servir a ele, irmãos, 10 vezes mais a diferença que você vai ver. Não a diferença de 1 para 2, não. Vai ver uma diferença 10 vezes
mais. Amém, pessoal? Glória a Deus. Levante suas mãos para os céus agora. Levante suas mãos para o alto. Te prepara, igreja. Te prepara, porque você vai ver a diferença. Te prepara. Oh, aleluia. Pastor, como me preparar crendo? Como me preparar se colocando como Daniel, se dispondo a servir a Deus, sendo servo de Deus, fazendo o que Deus mandar, o que Deus te pediu. Não nega a Ele o que Ele te pede. Ele pede para tu entregar a vida para Jesus. Entrega, meu irmão, não perde tempo não. Ele pede para que você comece a vir mais à igreja, buscar mais o Senhor. Então comece a fazer isso. Não é o pastor que manda não, gente, é Deus. Esquece o homem. O pastor é só um microfone. Deus mandou te dar um recado, e o recado é esse: Ele quer fazer na tua vida uma diferença. Ele quer fazer no teu casamento, na tua saúde, na tua família, na tua vida financeira. Oh, meu irmão, Ele quer fazer a diferença. Agora Ele quer que você creia. Ele quer que você creia em nome de Jesus. Ele quer que você confie nele, fazendo o que Ele mandar, o que o Espírito Santo mandar. E isso não é só para você, não, é para todos nós, meus irmãos. Em nome de Jesus, é para mim, é para você, é para o obreiro, é para a pessoa que está começando agora na igreja, é para quem está há anos também. Isso é para todos, irmãos. Isso não é uma exceção. Ninguém é uma exceção nisso. Todos têm que servir a Deus se querem ver uma diferença. Então fale com Deus agora e diga onde você quer ver uma diferença. É na saúde, é na vida financeira, é na sua espiritualidade. Tem gente que está precisando amadurecer espiritualmente, crescer espiritualmente, se fortalecer mais. Aleluia. Oh Deus, queremos ver a diferença, Senhor, e nós estamos aqui nos colocando em oração, nos dispondo, Senhor, nos dispondo a te servir. Diga para Ele que você está disposto a servir a Deus. Diga para Ele, igreja, que você está disposto a servir ao Senhor, de servir de todo o seu coração. Diga para Ele: Senhor, eu quero me colocar à disposição do Senhor, e eu não vou recuar. Diga para Ele: Deus, eu não vou recuar, eu vou obedecer o que o Senhor mandar. Diga para Ele: eu não vou recuar, eu não vou duvidar, eu vou obedecer a tua ordenança. Diz para Ele, igreja, isso, fala para Deus, quero te ouvir. Se você, meus irmãos, quer ver a diferença, você tem que, meus irmãos, ser sincero com Deus e dizer para Ele o quanto você está disposto a obedecer, o quanto você está disposto, meu irmão, a fazer a vontade dEle. Se é 100%, diz para Deus: eu estou disposto a te obedecer 100%, eu estou disposto a avançar 100%, a fazer a tua vontade. Aleluia, aleluia. Então declara Ele em nome do Senhor Jesus. Oh, não posso recuar e não posso duvidar, em nome de Jesus. Vamos declarar Ele: não posso recuar, não posso duvidar, não posso duvidar, pois confio em Ti, pois confio em Ti. Quem confia no Senhor, declara: não posso recuar, não posso duvidar, pois confio em Ti. Vou confiar e vou vencer. Diga: vou fazer a diferença. Confiando em Deus, eu vou prevalecer. Vou confiar e vou vencer. Diga: vou fazer a diferença. Confiando neste Deus, eu vou vencer. Mas não me declare: vou confiar e vou vencer. Diga: vou fazer. Confiando em Deus, eu vou prevalecer. Vou confiar e vou. Diga: vou fazer a diferença. Vou fazer a ti, confiando neste Deus, eu vou vencer. Então diga: glória ao Deus poderoso.
glória, diga glória, glória ao Deus, poderoso, poderoso. Tu és, quando eu vou confiar, e vou fazer a diferença. Confiando nesse Deus, prevalecer, vou confiar e vou vencer, vou fazer. Aleluia, confiando nesse Deus, eu vou vencer. Só igreja, vou confiar e vou vencer, vou fazer a diferença, vou fazer. Confiando em Deus, vou prevalecer, eu vou prevalecer, vou confiar, vou fazer a diferença, diga, vou fazer a diferença, confiando neste Deus, eu vou vencer. Glória ao Deus, poderoso, poderoso.